Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao mais um vídeo do Dev Tutor. Hoje nós iniciamos aqui o nosso curso de Fundamentos do LiveBinds. Seja muito bem-vindo a esse curso. Espero que seja proveitoso, que você consiga absorver o conteúdo. E se você tiver dúvidas, não deixe de entrar nos nossos canais de comunicação, seja comentando vídeos, seja mandando um e-mail, seja postando no blog ou mesmo no fórum de discussão sobre do curso em questão. O curso de Fundamentos do LiveBinds tem como objetivo introduzir o uso do framework, desculpa, além de introduzir o uso do framework, mostrar algumas aplicações desse framework no dia a dia, naquilo que realmente é dia a dia de um programador Delphi. Hoje, aula 1, vamos apresentar os componentes da paleta, mostrando um pouquinho do uso deles. E nas próximas aulas nós vamos aprofundar cada um deles com exemplos práticos, com aplicações reais. Então, sem demoras, vamos abrir aqui o Delphi. Já estamos com ele aqui aberto. Inicie uma nova aplicação FireMonkey. E dentro aqui do FireMonkey, a gente já vai olhar aqui a paleta do LiveBinds. São duas paletas, é a LiveBinds e a LiveBinds Mix. E basicamente o que nós temos de componentes aqui? Nós temos o Bind Source, vou jogar ele aqui na tela. Nós temos o Prototype Bind Source. Nós temos o Params Adapter, os Bind Source DBX, Params Adapters e Navigator. O Bind Sources DBX, eu vou colocar aqui a título de explicação, mas não é foco nosso, assim como o Params Adapters, que ele trabalha junto com esse Bind Source DBX. O que são os binds, na verdade? O LiveBinds ele é um framework cujo objetivo dele é você linkar os teus componentes visuais, a tua camada de visão. Ele trabalha com o conceito do MVC, então é você linkar a tua camada de visão a alguma fonte de dados, que não necessariamente é um banco de dados, tá bom? É alguma fonte de dados. Se fôssemos fazer um paralelo à nossa programação DataWare, DBWares, nossos componentes DBWares, aqueles que a gente linkava diretamente a uma fonte de dados, como é que a gente fazia eles? A gente jogava um dbEdit, jogava um data source e um query. A query representava a minha tabela do banco de dados ou uma consulta que eu fizesse ao banco. O data source linkava a query, que era um dataset, e o meu componente de visão linkava ao meu data source. Abstraindo essas ideias, nós temos hoje o LiveBinds, que é o quê? Eu tenho um componente de visão, como tinha anteriormente. Eu agora não tenho mais um data source, mas eu tenho um bind source. E do outro lado do bind source poderá estar qualquer coisa, inclusive um dataset, inclusive uma query, ok? Poderá estar do outro lado. Só que a grande diferença do data source para o bind source é que data source ele tinha uma conexão exclusiva a datasets, exclusiva a componentes de dados que vinham de um banco de dados. Já o bind source ele linka a um componente. Ele linka a uma fonte de dados, que pode ser virtualmente qualquer coisa. Pode ser um dataset que é um banco de dados, que é uma representação de uma consulta ao banco de dados. Pode ser um objeto de negócios, um objeto mesmo, pode ser um objeto cliente que você criou, enfim. A fonte de origem do bind source, ela é virtualmente qualquer coisa, tá bom? Apesar de eu clicar aqui no bind source e eu ter como propriedade um dataset,
Este elemento ele pode vir de qualquer coisa, porque eu tenho dentro de um byte source a possibilidade de criar adapters, que é o que nós vamos ver depois. Que é o quê? Que é justamente eu poder adaptar qualquer fonte de dados, qualquer estrutura de dados ao meu Live Binds e linkar com isso as minhas fontes de view. Exemplo, para não ficar complicado. Eu posso ter uma lista, uma plist, uma lista de objetos e adaptar ela para ela ser manipulável pelo Live Binds. Eu posso ter uma query, adaptar ela para ela ser manipulada pelo Live Binds. Em si, eu tenho uma série de adaptadores para pegar várias fontes de dados diferentes e casar ela ao meu Live Binds e poder manipular isso de forma muito transparente. Em resumo, a minha view não precisa saber a minha fonte de dados. Esse é o grande princípio da coisa. E é isso que nos dá a possibilidade de trabalhar com baixo acoplamento e alta coesão, sem eu precisar ficar especializando ou sem eu precisar ficar dizendo para minha tela o que ele tem que ver, o que ele tem que acessar. Ele precisa basicamente ter um acesso ao meu byte source, ok? Dentro do meu byte source, olhando aqui ainda para ele, nós temos a propriedade dataset, onde eu vou linkar. Nós temos a propriedade data source, que se você reparar bem, se eu não linkar nenhum dataset aqui, eu poderei me utilizar desse data source, que é um sub-data source aqui dentro, e ter um dataset interno. Ou seja, eu posso, em vez de me linkar a um dataset real aqui, ou seja, se eu pegar aqui uma fd query, jogar aqui na minha tela, e eu vir no meu byte source e procurar, tá aqui ela, beleza? Então, isso seria um link direto a um dataset. Agora, se eu não colocasse esse carinha aqui, eu poderia vir aqui no meu data source e linkar isso aqui a outras fontes de dados. Nós vamos ver isso muito bem depois, tá bom, pessoal? O Scope Map. O Scope Map é outro recurso interessante do Bind Source. Eu consigo, através do meu Scope Map, mapear outros objetos que estão na minha tela para eles serem acessíveis, tá? Para que eu possa depois acessar as propriedades deste objeto. Porque, diferente do que os datawares, os componentes DBwares faziam, eu não trabalho somente, a minha fonte de informação não é somente um dataset. Ela pode ser também uma propriedade ou um outro objeto que eu tenha na tela. Por exemplo, eu posso linkar um edit a um outro edit. Digitou num, aquela informação é refletida no outro. Isso é perfeitamente possível. Então, vamos começar aqui. Bind Source. Eu vou renomear o meu Bind Source para BS, que eu gosto de abreviar os nomes. Bind Source. Trouxe ele para cá. Bind Source DBX e para adapters, o que é? Relativamente ao Bind Source, o Bind Source DBX ele faz a mesma coisa que um Bind Source, só que ele é um Bind Source especializado, adaptado para trabalhar com os objetos DBX, que são os que estão aqui na paleta do... eu não devo ter aqui no meu Delphi... Tenho sim, o DB Express, está aqui. Que são os componentes DB Express. Isso é muito legal para quem já tem um código legado, toda uma estrutura feita em DB Express. É muito melhor você trabalhar com este cara aqui, que é especializado, do que esse carinha aqui, que é genérico, tá?
Então, se você vai trabalhar com uma arquitetura já DB Express montada, esses carinhas são mais interessantes, porque eles são totalmente já preparados. Eu consigo fazer esse bind source aqui, representar uma query, representar uma table, uma story procedure, qualquer coisa. Eu não preciso colocar uma FD query, uma SQL query aqui e aí fazer os links. Não, esse cara já traz isso encapsulado. Ele já linkaria direto a um SQL connection. Se eu puxasse aqui um SQL connection e fizesse a ligação ao banco de dados e viesse nesse carinha, eu já poderia linkar direto a ele e já sair aqui, ó, no meu command text, já sair dando meus selects, meus updates, o que eu quisesse fazer aqui dentro, com muita tranquilidade. Ele representaria aqui as minhas queries, tá? É um adapter, já é um bind source adaptado, já é um bind source especializado, tá? Não é o foco do nosso curso, mesmo porque assim, eu particularmente não trabalho com isso aqui, porque eu nunca trabalhei com a estrutura DB Express, nunca foi meu foco, eu sempre usei outras suítes de conexão, tá? Então, só a título de conhecimento, esses carinhas são especializados para o DB Express. O Param Adapters, ele é exatamente isso, ele trabalha com o DB Express na parte de parâmetros, de adaptar os parâmetros das queries, das consultas, dos Stored Procedures. Eu não trabalho com esses caras, como acabei de falar, então eu estou sacando eles fora, mas foi a título de explicação, tá ok? Bem, então, tendo meu bind source aqui, vamos começar aqui a fazer uma coisa bem básica mesmo. Vamos pegar aqui uma FDME, porque FDME unicamente para que não tenhamos que criar uma tabela no banco e tudo mais. Isso aqui seria a nossa query, tá bom? Seria a nossa query. Então eu vou botar aqui a minha query clientes e eu vou dizer que ela tem uma estrutura básica aqui, fields, meu feed editors, vou colocar aqui que ela tem o ID, tá? Eu tenho o nome e eu tenho o endereço, tá? São esses três campinhos. Venho aqui com o botão direito no meu FDME, eu só vou fazer ativar ele, não tenho que fazer nada no botão direito. Ativei e eu vou aqui sair editando o meu dataset, colocando alguns dados nele. Coloca aqui o nome, um endereço qualquer, e aí vamos colocar aqui um outro, só para a gente ter dois dados para trabalhar, fulano de tal, do endereço fulano de tal. Então, feito isso aqui, já está tudo bonitinho. Eu bastaria vir aqui no meu bind source e linkar a minha query. Tá, isso é o suficiente. No momento que eu fiz um negócio desse, o que me faltaria fazer agora para que eu pudesse operacionalizar esses elementos que estão aqui? Eu podia vir aqui da minha paleta Live Binds e puxar um Navigator. Ou eu podia chegar em cima do meu bind source e adicionar também o Navigator. Botão direito, add Navigator. Pronto. Isso aqui já me garante navegação nos dados desse meu dataset. Tá? Isso aqui já me garante navegar nesses dados. E para exibir os dados, aí entra a questão dos componentes de visão. Edit 1, vamos pegar aqui os edits. Pego 1, 2 e 3, ok. Colocamos ele aqui na telinha. Respectivamente, um vai ser o ID, outro vai ser o nome, outro vai ser o endereço. Vamos botar aqui uma telinha bem pequena mesmo, não tem problema. É só para a gente ter um dado para trabalhar. Vou afastar eles um pouquinho. Vou colocar aqui uns labels também. A gente sempre vai começar de uma coisa bem básica até chegar numa coisa mais profunda, tá, gente? Então, caso isso aqui para você seja aquilo, eu conheço isso com as mãos nas costas, perfeito. Considera que a gente não sabe exatamente todo mundo que está no curso, então o curso, como todo curso, começa com aquilo que é trivial, com aquilo que é básico, porque tem gente que nunca viu nem o básico. Tudo bem? Então, vamos lá. Só uma explicaçãozinha. Nome. Ok. Certo. Vou afastar aqui um pouquinho que eu juntei demais. Ok.
E aí endereço. Endereço. Opa, endereço. É um label, outro label. Endereço vai para ali. Um outro label aqui, que é text endereço. Beleza. Afastar aqui um pouquinho mais. Beleza. Então, pronto. Então, feito. Fizemos isso. Agora entra a parte da ligação. Eu preciso ligar esses componentes aos meus campos do meu dataset, tá? Como é que se faz isso? Bem, você vai fazer isso, entre as formas que você pode fazer uma delas, botão direito, Live Embed Wizards. Lembrando, esta opção Live Embed Wizards, ela por padrão não vem habilitada no Delphi, ela precisa ser habilitada. Como é que você habilita ela? Aqui no nosso Community Edition, Tools, Options. Então, a gente espera abrir. User Interface. Não. Tá. IDE Live Bytes. Display Live Bytes Wizard in Context Menu. Então, vem desmarcado, eu marco e aí ele me abre aquela opção. Por que é legal ter esse Live Bytes Wizard? Porque eu chego aqui, ó, dentro do meu Edit, botão direito, Live Bytes Wizards, e ele já me pergunta, o que eu quero fazer com esse cara? Eu quero linkar um Edit a um campo? Sim, é o que eu quero fazer. Poderia ligar um Edit a uma propriedade de um outro componente, ok? Vamos já fazer isso também. Eu vou primeiro linkar esse cara a um campo. Linkamos ao campo. Qual é a minha fonte de dados? É a minha query? É o meu prototype? É o meu BE? É o meu bind source? Esses três componentes podem receber ligação. Eu vou linkar eles ao meu bind source. Por quê? Porque no meu bind source eu já linkei a minha query. Se eu não tivesse colocado esse bind source na tela, eu poderia linkar direto a query e o Delphi mesmo criaria um bind source. Por exemplo, vamos chegar aqui rapidinho, vamos excluir isso aqui. Deixamos só a query. Vou excluir esse prototype por hora também. Lancei a query e criei os campos. Venho em cima do Edit. Live Embed Wizards. Linkar um Edit a um field, a um campo. Linko com minha query. Poderia criar também uma nova fonte de dados. Ele já até me dá aqui as possibilidades. Seria um DBX, seria um FireDAC, um Prototype Bind Source. Então, eu já tenho uma fonte de dados, que é a minha query. Essa é a minha fonte de dados. Qual é o campo que eu quero linkar da query? É o ID. Para frente. Quero adicionar o meu Navigator? Não, porque está aqui o Navigator. Não precisaria adicionar de novo. Finish. Olha o que ele fez. Ele criou um bind source. Ou seja, aquilo que eu fiz na mão de criar um bind source e linkar a query, ele fez quando eu usei o wizard. Tá ok? Vou dar aqui vou renomear esse carinha. Foi só para mostrar o que ele fazia. Por quê? Porque, de fato, esse carinha representa a fonte de dados. Tá? Jamais ele vai se conectar direto à fonte de dados aqui. Jamais. Ele vai sempre criar um bind source. Este cara é o nosso data source conhecido lá da nossa boa VCL, lá quando a gente trabalhava com os DB edits da vida, tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer? Pegar esse Navigator aqui que eu desassociei e associarei ele ao meu bind source que eu acabei de criar também. Pronto. Faço isso com os outros campos. Botão direito, Live Bind Wizards, linkarei o edit a um campo. Sim. Qual é a fonte? BS. Não preciso mais botar aqui, já está linkada o meu bind source. Qual é o campo? É o campo nome. Finish. Finish, pronto. Ligação está realizada. Qual a outra maneira de fazer essa ligação? Botão direito, Bind Visual. Usando o framework visual. Onde eu tenho aqui quem? Eu tenho aqui as representações gráficas dos meus componentes e eu faço as ligações por meio dessas setinhas. Por exemplo, aqui, ó, o meu Edit 3. Está aqui embaixo ele, ó. Quando eu clico aqui na tela, ele vai se achando no meu gráficozinho lá embaixo. Então, aqui eu cliquei no meu Editzinho, está aqui ele, vou trazer ele para cima para ficar mais perto e vou fazer a ligação. Peguei,
linkei o campo à propriedade text, ok? Interessante, quando eu clico na propriedade, ele já me pinta todas as outras propriedades dos outros objetos da tela que podem ser linkados ao text. Estando verde, significa que qualquer uma dessas propriedades pode ser ligadas a minha propriedade text. Eu quero linkar o endereço. Vou fazer aqui, pronto. Foi a mesma coisa de eu chegar aqui com o botão direito, Live Embeds Wizard, tá bom? Beleza, fechei aqui. O que nós temos de mais de interessante aqui também? Eu vou já falar desse componente que apareceu aqui de gaiato, mas muito importante. Na verdade, um dos componentes mais importantes, o bind list. Ele é muito importante no processo de trabalhar com live binds, muito importante mesmo. Vamos pegar aqui mais um componente, vamos pegar aqui mais um edit. Vamos pegar mais um, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Ele já nasceu linkado, porque eu fiz uma cópia do outro. Então, se eu vier aqui no meu bind visual, esse meu componente novo aqui, opa, na verdade não está linkado não, ele só trouxe o text preenchido. Ele está fora e não está linkado a nada. E eu vou usar ele para quê? Para exemplificar uma coisa. Perceba que quando eu clico em text, ele habilita as propriedades que eu posso fazer o link. Ele está dizendo que do label 1, quem é label 1? Label 1 é o meu edit. Aqui, ó, label 1. Eu posso linkar a propriedade text do meu edit à minha propriedade label. Então, eu posso fazer dessa forma, pegar o meu text, arrastar para o meu label. O que eu estou fazendo neste momento? Repare que aqui eu tenho uma seta. Esta seta é uma ligação. É uma ligação. Todas as ligações do meu formulário, representadas graficamente por setas, elas estão representadas em que lugar? Estão representadas no meu bind list. O bind list é o repositório das minhas ligações, das ligações dos meus componentes. O bind list é o meu repositório de ligações. Então, todas essas ligações que estão realizadas aqui, elas vão estar aqui dentro do meu bind list. Clicando duas vezes nele, ele me abre uma tela onde eu tenho todas as minhas ligações. Repara que à medida que eu clico nelas, as setinhas vão sendo selecionadas, porque elas são as representações das ligações. E eu tenho tipos de ligações. Então, repara que eu tenho primeiramente uma ligação que ela é do componente para o outro, ela é uma seta única. Ela é uma ligação do tipo unidirecional. Ela só vai para uma direção. Como eu puxei do edit para o label, eu estou dizendo o quê? O que eu fizer no meu text deste edit, eu estarei linkando, vinculando, bindando, eu estarei atualizando no meu label 1, na propriedade text. Então, se eu escrever no meu edit aqui uma palavra, ele vai mudar o meu label aqui. Repare que ele já tem aqui a informação que está no label, porque ele está linkado. Só que como ela é uma informação unidirecional, eu escrevo no edit e altero no meu label. Ok? Então, essa é um tipo de ligação. Eu tenho esse outro tipo de ligação que ele é bidirecional. Por que bidirecional? Porque eu tenho um objeto edit e um objeto query. Na verdade, um bind source. Sendo uma fonte de dados que pode receber informações, e o edit sendo um componente de input de dados, ou seja, ele não só visualiza, como ele permite alterar o dado por meio de digitação, ele está dizendo o seguinte, que esses componentes, um pode alterar o outro. Se eu vier na fonte de dados e alterar o conteúdo do endereço, ele vai alterar o conteúdo do meu edit. Se eu vier no meu edit e alterar o conteúdo dele, ele vai alterar o conteúdo da minha fonte de dados. Ok?
Prova disso? Muito simples se a gente quiser provar. Se eu colocar um botão aqui e fazer aqui, vamos dar um nomezinho para ele aqui no botão. Vamos chamar isso aqui de teste bidirecional. Eu pego aqui e vou fazer o seguinte teste. Eu vou pegar a minha query, a minha query clientes, vou entrar em modo de edição, vou pegar ela e vou pegar a minha fonte de dados é a query, ok? Linkada ao meu byte service, query clientes. Vou pegar o meu endereço e vou fazer uma alteração nela, dizendo novo endereço. Eu estou alterando quem? Eu estou alterando a fonte de dados. Eu não estou alterando o componente edit. Mas como é uma ligação bidirecional, o observe, o padrão de projeto observe, vai identificar que houve uma alteração na fonte de dados, vai notificar a minha lista de objetos e ela vai atualizar o componente correspondente. Esse é o processo de uma bidirecional. A mesma coisa acontece se eu alterar o edit. Se eu alterar o edit, ele vai notificar a minha lista. A minha lista vai notificar o componente, o objeto correspondente e vai alterar o objeto correspondente. É isso que ele está fazendo aqui. Se eu botar um outro edit aqui, colocar aqui, e eu vier e colocar aqui, teste bidirecional 2, e eu agora fizer o contrário, eu vou exibir o conteúdo da minha fonte de dados, isso vai provar também que a minha fonte de dados é alterada. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira execução aqui? Primeiro, a gente vai ver que os componentes estão linkados e eles são navegáveis, ok? Segundo, nós vamos ver que alterando este edit, o meu label aqui será alterado porque há uma ligação unidirecional entre essas duas propriedades, a propriedade text do meu edit e a propriedade text do meu label, ok? Então, isso vai ser provado aqui. Esses testes vão fazer o quê? Vão mostrar que eu alterando a minha fonte de dados vai alterar também o meu edit, porque há uma ligação bidirecional. Eu alterando o meu edit, eu vou clicar aqui e ele vai exibir a informação da minha fonte de dados que vai estar alterada porque o meu edit também sofreu uma alteração e como é uma ligação bidirecional, tanto o edit como a fonte de dados eles entre si sincronizam informações, tá ok? Então, teste muito simples, vamos fazer o testezinho rapidinho, vamos salvar tudinho aqui para a gente dar continuidade. Eu vou salvar esse nosso projetinho aqui dentro de da aula, Live Bytes, introdução, conhecendo os componentes, e aí vamos fazer aqui a execução. Detalhe, isso aqui tudinho eu não salvei dentro de de um projeto, então aqui não vai ser executável. Eu vou rapidinho aqui criar um projeto só para a gente colocar tudo dentro. Multi-device, eu fui no Forms, né? Multi-device Application. Vamos criar aqui um blank. Deixa eu excluir esse formulário rapidinho aqui só para a gente conseguir excluir esse carinha da jogadinha aqui. Excluir. Vou adicionar no meu projeto aquele formulário que eu acabei de criar com todos aqueles nossos componentes e testes que a gente estava fazendo. Adicionar aqui, vamos adicionar o aulas, Live Bytes, introdução, beleza, tá adicionado. Vamos salvar todinho, vamos adicionar o projeto, salvar projeto introdução, e agora sim, vamos executar.
Tan, tan, tan. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Certo. Beleza. Então, primeira coisa, componentes estão linkados. Então, eu consigo navegar frente para trás, consigo criar novos, consigo tirar, consigo criar um novo registro, 3, papapá, salvar, porque está tudo linkado. Tá bom? Se isso não fosse o FDMemo, se fosse uma query linkada a um banco, isso estaria persistindo no banco já normalmente, tá? Segundo teste, eu falei que essa propriedade está linkada ao label, né? Então, olha aqui, altero aqui, altera lá o meu label, perfeito? Isso prova, então, a conexão, o link entre propriedades. Propriedade text do label está linkada à propriedade text do edit. Segunda coisa, eu disse que como o componente edit3 tem uma ligação bidirecional com a query, se eu clicar nesse botão, ele vai alterar a fonte de dados e automaticamente esse endereço aqui terá de ser alterado também. Testando, opa, alterou. Mexi na fonte, não me preocupei com a view, não me preocupei com a informação que está sendo alimentada na minha view. Basicamente, o LiveBytes, já usando o padrão de projetos Observe, fez a devida atualização. A mesma coisa, eu falei o seguinte, se eu chegar e fizer uma alteração aqui, e eu for imprimir ou dar um show messages na informação que está na fonte de dados, também já deverá exibir alterado, exatamente, porque estamos falando de uma ligação bidirecional. Então, voltando aqui ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Isso tudo foi possível porque o tipo de ligação é bidirecional. É bidirecional. Se eu estivesse trabalhando com uma ligação unidirecional, isso não iria acontecer. O unidirecional, como o próprio nome diz, ele tem que vir de um lugar só. De um lugar só. Isso quer dizer, então, que se eu alterar o text do label, ele não vai alterar o edit? Não, ele não vai alterar o edit. Não vai alterar o edit. Comprovando. Se você alterar esse label aqui diretamente no label e não alterar pelo edit, ele não vai alterar o edit, porque é uma ligação unidirecional. É o edit que notifica o label, não é o label que notifica o edit. Ok? Compreendido? Se eu pegar aqui na minha tela, vamos vir aqui para o meu design, pegar aqui na minha tela e trouxer um outro label aqui para cá, vai ser o label 4, trazer ele para cá, e eu pegar o meu label daqui e jogar, ele não vai deixar aqui, ele não vai deixar aqui, ele vai deixar, um edit, porque são dois componentes unidirecionais. Então vamos pegar aqui, vamos pegar um edit, não um label. Em vez de outro label, vamos pegar um edit. Isso sim, esse é o certo. Vou pegar um edit, botar aqui do lado. Esse edit 5, a gente pega o label e faz aqui. Olha o que aconteceu. Sim, sim. No momento em que eu disse para o label, atualize agora o edit, o que vai acontecer? O label não é um componente de atualização, porque ele não é um componente de edição. Então, ele vai quebrar o link daqui e vai dizer agora que vai me atualizar o edit 5. Em outras palavras, existem certos componentes que eles sempre serão componentes que eles só irão exibir os dados, porque você concorda comigo que a natureza de um label é a exibição, não é a alteração? Pois é, e o LiveBytes respeita esse conceito de essa origem de cada componente, esse para que cada componente existe. Então, os componentes que permitem esse tipo de alteração são os componentes que existem o input de dados, tá? São os componentes que permitem o input de dados. Se eu não quebrar o link, ele não vai deixar essa atualização acontecer duas vezes, tá ok? Beleza, ok, vamos continuar aqui. Dentro do meu bind list, como eu coloquei, aqui eu tenho as minhas ligações. Vamos dar uma olhada aqui nos tipos de ligações que a gente tem. A gente tem, dentro das minhas ligações, direção. A direção da minha ligação poderá ser bidirecional, control to data, data to control. Bidirecional, atualizo um lado,
recebe, o outro lado é notificado. E vice-versa. Os dois lados se sincronizam. Control to data é justamente quando eu tenho o meu controle alimentando um dado. É muito similar aqui, deixa eu pegar aqui um caso aqui para a gente olhar. Esse caso, quando eu alterei aqui, ó, no momento que eu botei link control to data, eu estou fazendo exatamente o que? Minha unidirecional. Eu estou dizendo que o meu controle vai alimentar a minha origem, linkando controle ao dado. Fora o controle ao dado, eu tenho o dado ao controle, que é o inverso, que é quando eu tenho a minha fonte alimentando o meu edit. E nesses casos, o que vai acontecer? Esses casos vai acontecer exatamente o que eu tinha falado. Se eu altero a fonte, ele altera o edit. Mas se eu altero o edit, ele não alimenta a fonte, ele não altera a fonte. É unidirecional da fonte para o controle ou unidirecional do controle para a fonte ou bidirecional. Normalmente, nós vamos sempre trabalhar com bidirecionais, mas pode acontecer de você precisar ter uma situação em que você não vai deixar que o teu edit altere a tua fonte. Ok? Por exemplo, uma tela que você quer que traga já os dados preenchidos a partir do banco, mas você não quer que as alterações alterem o banco. Pode acontecer de você precisar disso. É para isso que serve, tá? É para isso que serve. Esse aqui são as direções das nossas ligações. Bidirecionais, control to data, data to control, ok? São nossas direções, as direções que as nossas ligações podem tomar, ok? Nossos tipos de ligações, quais são os tipos possíveis de uma ligação? Eu aqui no meu bind list, quando ele abre a telinha, eu tenho aqui, ó, new bind, tá? Onde eu vou ter as minhas opções de links. Eu tenho link grid to data source. Serve para quê? É uma ligação onde eu tenho uma grade, um objeto. A grid é um objeto por natureza bidirecional, porque você navega nos registros para baixo, para cima, você vai para frente, vai para trás. Então é uma ligação muito especial, ela vai linkar a tua fonte de dados a um componente de grade, tá? Um componente que vai ser navegável, tá? Navegável por ele mesmo, sem precisar de um navigator. Você tem as ligações de listas ao campo, que você usa isso aqui, usa isso aqui bastante, quando você tem listas, objetos de lista dentro do teu Delphi, e você quer linkar a um campo, a um campo de uma fonte de dados. Você tem os control to field, que é o que nós usamos aqui, que é justamente quando eu tenho um controle linkando a um campo de uma fonte de dados. Você tem o control to property, que é o que nós usamos aqui no edit para o label, quando eu linkei um controle a uma propriedade de um outro controle. Ok? É exatamente esse caso. Quando eu ligo uma propriedade de um controle a um outro controle, que a gente pode fazer isso de várias formas também. Eu dei um exemplo aqui de label para label, mas isso aqui, o céu é o limite. Você pode linkar as propriedades assim, as mais diversas. Você pode linkar, sei lá, um track bar aqui, por exemplo. Você pode pegar um track bar. Isso aqui acho que é um exemplo bem simplório. Por exemplo, eu pego aqui o meu Edit 5. Vamos dizer que eu desejasse linkar o meu trackbar ao meu Edit 5, eu quero que ele cresça de acordo com o que anda o meu trackbar. É um exemplo bem simplório, mas interessante, porque, por exemplo, eu clico aqui o meu trackbar, a propriedade value dele está aqui, e eu não encontro um correspondente no meu Edit 5. Aí você dizer, poxa, qual é a propriedade do meu Edit 5 que faz ele crescer? É a propriedade conhecida, é o if, né? Ela começa em 35, eu queria que esse carinha aumentasse à medida que meu trackbar vai andando. É bem simples, eu
eu preciso trazer a propriedade if para cá. Como é que eu faço? Eu clico nas reticências. Ele vai me apresentar a lista das propriedades do meu edit, que não estão aqui. Eu posso buscar ela aqui, o if, está aqui, ó. Cliquei, trouxe ela para cá. Ela é uma propriedade numérica. Agora, olha bem, como o value é numérico, ele vai achar lugar. Então, ele achou aqui, ó, vou linkar. Então, pronto, ó. Eu já estou aqui, porque como ele começou com 35, ó, ele já está com o meu... Já posicionou meu track bar na posição que está ali, ok? Se eu executasse esse carinha, isso é só para exemplificar, isso é bem trivial, na verdade. Você vai ver que há uma mobilidade, como as propriedades estão linkadas, é uma propriedade, um nick unidirecional. Você vai perceber que eu consigo, ó, fazer a brincadeirinha de tamanho aqui. Isso é bem trivial, mas só para te mostrar o poder e a possibilidade de ligações entre propriedades. Considerando que se a propriedade não está visível, eu posso torná-la visível por meio das reticências. Todas as propriedades do meu objeto, elas estão basicamente aqui, listadas para eu usar, pelo menos as propriedades que são descritas, né? Porque tem propriedades que são read-only, são somente de leitura. Tá? E esse link aqui, volto a falar, é um link de um link control to property. Eu estou linkando uma propriedade de um controle a uma propriedade de um outro controle. É unidirecional, porque, por natureza, track bar é um componente de input de dados, porque eu fico aumentando e diminuindo valores nele, ele recebe dados, e eu estou passando para uma propriedade, o if, que é uma propriedade que recebe dados. Eu não costumo escrever no meu if, né? Apesar de estar dentro de um edit. Então, ela é unidirecional também, tá? Voltando aqui, continuando aqui a nossa listinha. Então, nós temos o control to property, o property to field, que é quando eu tenho uma propriedade de um componente linkando a um campo, tá? Volto a dizer, poderia eu pegar esse track bar também e linkar a um campo. Não teria problema nenhum. Tá? Ok. Certo? Como os dois recebem valores, ele se torna unidirecional. Mas eu posso criar uma ligação que não seja desse tipo. Eu posso criar uma ligação que seja a propriedade indo para o meu campo. Isso seria bem tranquilo de fazer. Seria a mesma coisa que eu chegasse nessa minha propriedade, na minha direção, e colocasse assim, olha, é do controle para o dado. Não quero que o dado alimente o meu controle, mas sim o controle alimente o meu dado. Tá ok? A gente tem mais o que aqui? Temos o link fill control to field. Isso aqui é o que? É preencher. Isso aqui é muito usado para list view, onde eu tenho uma fonte de dados, os campos, e eu vou preencher esse meu componente a partir desses meus campos. Também posso preencher esse meu componente a partir de propriedades. A minha list view pode ser uma list view que seja alimentada por propriedades de outros componentes e não por campos. Na prática, você vai usar muito link fill to control to field para fazer os teus aplicativos móveis, que você vai usar muito a list view, você vai usar muito esse cara aqui, vai usar muito control to field. Esses dois é o que você mais vai usar. Mas existe todas essas outras possibilidades de ligações que são interessantes de você conhecer, mas tenha ciência que você vai praticamente trabalhar muito com esses dois aqui. Tá? Então, para não ficar muito extensa essa primeira aula, que era o objetivo introduzir você ao bind source, falar um pouco do bind list, porque ainda vamos voltar muito no bind list, ele é muito importante, te mostrar um pouco das ligações, tá? É lógico, gente, isso aqui você pode aprofundar de maneiras inúmeras. Se você clica numa ligação dessas, olha quantas propriedades tem nesse negócio aqui. É muita coisa mesmo. Você
se debruçar a estudar o Live Bytes, é um mundo de coisas. É um mundo de coisas. Sendo um curso de fundamentos e um curso de introdução, a gente vai tentar focar naquilo que é mais prático e mais necessário para o teu desenvolvimento de aplicações, o que é mais comum de você usar, tá? Agora, nada impede de você escreve nos comentários alguma dúvida pontual, coloca nos nossos canais de comunicação para a gente saber que dúvidas você tem pontualmente, para a gente trabalhar em cima das suas dúvidas também, tá bom? Nós ainda temos 4 aulas pela frente, então ainda dá tempo de você apresentar alguma situação que você queira que a gente aborde até o final dessas 4 aulas, dessas que vai totalizar 5 aulas. E hoje eu queria mostrar isso. Sei que para muita gente isso aqui é trivial, sei que para muita gente isso aqui é baba, é básico, mas pode ser, e com certeza há pessoas que nunca usaram Live Bytes, que não conhecem e não sabiam esses fundamentos, esses conceitos iniciais que são muito importantes, tá? Só sair arrastando as coisas e jogando os links na tela não resolve o problema, tá? Você pegar esse carinha e querer trabalhar com ele com a mesma mentalidade que você tinha lá nos componentes DBWare, só mesmo porque o FireMonkey não te dá os DBWares e te obriga a usar o Live Bytes, não resolve. Você não vai ganhar aprimoramento e você não vai se utilizar de todas essas, dos benefícios de trabalhar blindado, porque grande vantagem disso, você está trabalhando desconectado da fonte de dados. A atualização da fonte de dados acontece no momento em que há uma notificação. Você trabalha desconectado, você trabalha linkando a tua informação na memória ao teu componente e depois isso é persistido na fonte de dados no momento em que o elemento é atualizado. Você está trabalhando desconectado, isso é muito legal, gente, isso é muito bom, isso evita tráfego de rede, isso evita uma série de coisas, que os componentes da DBWare eram muito legais, mas eles tinham esse problema, tinham esse detalhe. Não sei se tem alguém aqui assistindo, mas de repente você trabalhava com tedits, porque você não queria trabalhar conectado, com os componentes conectados. E com Live Bytes você não tem essa preocupação, ele trabalha 100% desconectado. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui nessa primeira. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor para você. E a gente está à disposição para tirar as dúvidas e continuar nesse processo de crescimento. Eu agradeço pela sua atenção, muito bom ter você aqui com a gente e aguardo você na nossa próxima aula. Até mais, muito obrigado, valeu!